mencionado Mateus, né, a narrativa de Jesus com os discípulos e colhendo as espigas para comer, o texto paralelo é o texto de 1 Samuel, onde Davi, né, também com fome, ele entra no templo e come o pão, né, da proposição, que aí é algo mais escandaloso ainda, e o texto vai falar, né, o Senhor Jesus vai revelar para os fariseus que estão questionando essa questão, que o Senhor quer misericórdia, e acho que essa é a temática do sábado. Eu acho que antes da gente ir propriamente para o texto e o seu contexto lá de Números, eu acho que vale a pena destacar esse conceito de Shabat, que é muito mais de cessar o labor, é justamente a ideia do artista que está interagindo com a sua obra, e ele então, quando ele conclui, ele termina, e ele então não tem mais o que se retocar, ele se afasta para ter uma dimensão maior daquilo que ele fez e senta. Essa é a ideia do original, né? Ou seja, ele senta para contemplar aquilo que ele criou. Que legal. Então é isso que o texto diz em relação a Deus como Criador, e ele então passa isso para o ser humano, né? Lá no Gênesis, desde a criação, e depois como lei para Israel no Sinai. E isso é inovador, porque ninguém descansava nenhum dia da semana, qualquer que seja ele. O homem era escravo do tempo. E essa é a ideia, de você ser livre em relação até mesmo ao tempo e o seu trabalho, para poder contemplar a obra das suas mãos, aqueles 6 dias que você trabalhou. Agora, a porção que trata da pena capital sobre o homem que transgrediu o sábado, ela está num contexto muito interessante de sacrifícios por pecados cometidos por ignorância. Então esse é o contexto aqui dessa porção que foi pega, em especial o verso 22 e 24, que diz assim: e quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, aí o verso 24, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, encher o suave ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. Aí o verso 29, então, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Então, alguns estudiosos ainda questionam se era um hebreu ou se era um estrangeiro que subiu com aquela mistura de gente para a terra prometida e que agora aceitou o Deus de Israel e permanece então em Israel, mas agora debaixo da legislação divina, uma vez que eles estão ali, não é? Então, por ignorância, nós devemos entender que são todas as vezes em que algum dos mandamentos, não é só o sábado, de todos os mandamentos do Senhor, algum deles, quando fosse involuntariamente desobedecido, ou seja, por omissão ou negligência, e não intencionais, né? E aí o verso 30, e aí ele é muito chave aqui, porque tem uma palavra que a gente tem que interpretá-la também, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa mente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então, o que essa palavra, né, temerária, quer dizer? Que esse é um pecado, e literalmente quer dizer de maneira arrogante, temerariamente seria de forma arrogante, né, uma rebeldia declarada contra Deus. Esse pecado, então, cometido de maneira consciente e deliberada, foram descritos como blasfemos, porque eram atos arrogantes de insubordinação contra o Senhor. E qualquer pessoa culpada de pecado presunçoso devia ser excomungada de Israel e morta, que é o verso 31. E assim, então, eu concluo essa minha primeira fala. Tem alguma outra coisa a dizer sobre esse assunto? Mas o 31 diz: pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será. Então, é muito mais do que uma transgressão simples, de ignorância, eu não sabia, ninguém me disse nada, não. É uma rebelião, é o pecado de rebelião contra Deus, que é como o pecado de feitiçaria, e que os profetas vão expressar esse outro termo. Então foi algo deliberado contra o próprio Deus. E aí a outra palavra-chave é que ele foi analisado, avaliado, levantado a questão para poder ser corretamente julgado. Então não foi uma coisa aleatória, rápida, ele foi trazido as testemunhas e
verificado realmente o crime dele para que pudesse haver um julgamento bíblico. Então, a pena capital que foi transferida para esse homem é uma transgressão que vai muito além de catar lenha num sábado, é uma transgressão direta à palavra de Deus. Reis perderam reinado por causa disso, como Saul. Credo. Bom, você ouviu especialista nas questões judaicas, portanto, muito mais. Ele cita uma porção de textos aqui. Agora, não sei, pastor Alexandre, a lei dada a Moisés, a Israel era um povo que deveria representar o povo de Deus na terra, ou seja, era um povo sacerdotal. Eles se transformaram num povo exclusivo, único, e domesticaram a fé, né? Quem quiser Deus tem que virar judeu. Agora, Deus não se revelava ao mundo por meio de Israel e a Israel por meio da lei? Onde eu quero chegar? Quando Deus diz assim, lembra do dia de sábado para o santificar e tal, Deus está dizendo, olha, do mesmo jeito como eu, após criar todas as coisas, desfrutei delas, gozando delas, né? Contemplando aquilo que eu fiz, vocês também vão fazer toda a sua obra, porque essa palavra aparece, né? Em 6 dias farás toda a sua obra, e ao 7º dia você vai desfrutar. Quer dizer, Deus está dizendo, Israel, ensina o mundo que a gente não vive para comer, nem né? Para desfrutar daquilo que eu fiz. Exatamente. Claro que a questão dada dos discípulos com as espigas, ela também nos remete para uma questão chamada de sobreposição da lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que, segundo a lei de Deus, é permitido transgredir uma lei para salvar uma vida, que é o paralelo que eu mencionei no início, quando Davi chega morrendo de fome, só tem o pão da proposição, e ele come e Deus não se preocupa com isso. Então, sobre esse assunto, é permitido, no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, comer carne de porco, se isso vai salvar uma vida. Então é isso que Jesus está ensinando quando os discípulos, com fome, porque se nós olharmos o contexto lá de Mateus, eles estão desenvolvendo um ministério. Chegou o sábado. Uhum. E agora? Comer o quê? Vamos para comer aonde? Para quê? Como? Como que se faz? Olha, claro, a nossa vida está acima da lei. E todo o discurso de Jesus nos evangelhos, que é muito oportuna a leitura, quando Jesus fala sobre o sábado, é sempre nisso. Olha, vocês, pelas vossas tradições, estão invalidando a lei de Deus. Porque a lei, o sábado, como é dito, né? O homem não foi dado para o sábado, mas o sábado para o homem. Isso que eles não estavam entendendo. E Jesus condena e confronta isso. Agora, Mateus 5,17 diz isso, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir e interpretar corretamente, tirando todo esse excesso, esse exagero, porque uma heresia não é uma mentira, uma heresia é a distorção da verdade. Então o que Jesus está vindo fazer é corrigindo a distorção dessa verdade. É assim, o assunto é esse, é verdadeiro, só que se vocês fazem dessa maneira, vocês estão distorcendo essa verdade e, portanto, criando uma heresia. Agora, quando Deus chama Israel e dá o sábado, com certeza isso revolucionou o mundo. Porque as pessoas passaram a olhar para Israel e passaram a se considerar um dia de descanso. Por exemplo, olhando para a história mais recente, quando a Rússia se tornou, né, um país comunista e, portanto, ateísta, eles questionaram, quem disse que uma semana tem que ter 7 dias? Deus. Então nós somos contra Deus, vamos ter uma semana de 10 dias. 9 dias trabalha, no 10º descansa. A produção nas fábricas no redor da nação toda caiu. Aí então, é assim, então vamos ter uma semana de 5 dias, olha que maravilha. Trabalha 4 dias e folga no 5º dia. O que aconteceu com a produção? Mesma coisa lá embaixo. O que aconteceu? Voltaram para a semana de 7 dias. Não é porque é um ciclo, é um fechamento. Em cima do calendário lunar, a lua, a terra, a água, tem toda essa influência. O organismo humano também fecha esse ciclo. Tanto é que a gestação é calculada em semanas, né? Pois é, olha que interessante. E se você pensar bem, o que seria o ideal? É que nós, hoje, ocidentais cristãos, descansássemos no sábado
para ter esse aproveitamento divino, essa orientação divina, né, e vivêssemos com mais qualidade de vida e continuássemos cultuando ao Senhor nos demais dias da semana, em especial destacando o domingo, que é a primícia, né, o Rabi Kurim, que fala sobre a ressurreição. Isso seria o ideal, mas no mundo em que o Senhor deixou para a igreja, né, muito mais flexibilização do que para Israel, e disse assim para Pedro: olha, aquilo que vocês concordarem aí embaixo, eu vou concordar no céu. Isso é ser igreja.